Nesse fim de semana, uma amiga e eu fomos assaltadas por um garoto. Mas esse vídeo não é sobre criminalidade urbana, mas é sobre como ter um celular roubado me mostrou que falar do que eu falo, mostrar o que eu mostro, sobre a escolha de ter ou não filhos, sobre a romantização da maternidade, se trata não apenas de um estilo de vida ou de uma liberdade feminina, sobre quebrar o tabu da romantização da maternidade. É uma questão hoje de segurança e saúde pública. Fica aqui porque eu vou te explicar o que o crime organizado tem a ver com a romantização da maternidade. Pobreza, falta de estrutura e maternidade compulsória. Essa combinação, se não for a maior, é uma das maiores combinações de criminalidade que o nosso país tem hoje. E eu sei que para alguns isso pode soar duro, mas eu precisei ficar cara a cara com um adolescente que rouba todos os dias e tem a aparência de um menino de 11, no máximo 12 anos, mas que na verdade tem 15. E já tem anotações na polícia que somam 3 folhas inteiras. E faz isso com uma naturalidade que impressiona qualquer um, exceto aqueles policiais que já estão realmente calejados por isso. Eu precisei ficar cara a cara com esse adolescente para enxergar que falar do que eu falo vai muito além de um estilo de vida e de liberdade feminina. É o debate mais urgente que a gente precisa ter hoje. Em resumo do resumo, o que aconteceu foi: uma amiga estava segurando meu celular e eu estava um pouco distante porque estava estacionando o carro ainda. O modus operandi dele é igual para todos. Ele passa de bicicleta, pega o celular e corre. Aconteceu que na minha vez eu corri atrás dele. Corri muito, mas ele estava de bicicleta. Para quem conhece o Arco da Lapa, sabe que depois que você atravessa o arco tem um degrau bem grande, onde para a bicicleta você tem que dar uma diminuída ali ou então você capota. Quando chegou ali e eu cheguei muito perto dele, ele me olhou, eu vi que era um garoto e com muita bondade, um rapaz tentou me ajudar e se meteu na frente para pegar o garoto. O garoto fugiu dele e enfim, ninguém pegou o garoto. Mas a identificação daquele garoto em qualquer lugar ficou muito fácil naquele momento. Eu decorei o máximo de coisas que eu podia, tipo a bicicleta, coisas que ele usava na hora. Já no dia seguinte, na delegacia, com o BO já feito, eu precisei corrigir uma numeração do meu celular que eu tinha dado naquele dia. E a coisa mais inusitada, para mim, pelo menos, aconteceu naquele momento. Um casal da Guatemala sofreu o mesmo tipo de assalto que eu. Só que ele deu a sorte que estava passando uma moto e ele conseguiu alcançar o garoto. E o garoto estava dando entrada naquela delegacia e imediatamente, assim que ele me olhou, deu para ver que ele me reconheceu. E ali eu percebi que eu ficaria mais tempo naquela delegacia do que o planejado, porque eu teria que fazer o reconhecimento e um outro boletim de ocorrência. Enfim, os policiais começaram o processo e ele não ficou separado, ele ficou ali bem perto. E a todo momento ele dizia que não tinha roubado o celular do casal da Guatemala. Só que a única coisa que ele fez foi que ele abandonou para poder não ter o flagrante. E ainda bem que recuperaram o celular do casal. E dado um momento, a gente estava ali naquele mesmo ambiente, eu perguntei para ele qual era o nome dele. Ele me disse, era um nome bonito. Perguntei quantos anos ele tinha e ele só deu com o ombro assim e falou, não vai dar nada. Daqui a pouco eu vou estar livre. E a segurança com que ele falava aquilo era impressionante. E eu balancei a cabeça dizendo, ok, eu sei, mas você lembra de mim ontem? Aí ele riu, fez assim, mas rindo, tipo, com um sorriso ele dizia uma coisa, com a cabeça ele dizia outra. O moço da Guatemala estava muito irritado e às vezes ele gritava com o garoto, mas não falava uma palavra de português também. Mas se mostrava sempre muito raivoso. E eu entendia completamente, porque no dia anterior eu estava exatamente assim. Quem já passou por isso sabe a raiva que dá. A chateação que você fica naquele momento, por tudo que você vai ter que passar na troca de celular, banco, ligar para um monte de coisa. Isso é um estresse enorme que a gente nunca quer passar. Mas naquele momento ali eu já estava mais tranquila, mais calma, já tinha entendido tudo o que tinha acontecido. E eu sou muito curiosa para entender algumas coisas. E aí eu olhei para ele e perguntei, você estuda? E ele falou, estudo, pô. Aí eu falei, então hoje você faltou aula porque é segunda. Aí ele, não, eu estudo de manhã, já fui na escola hoje.
Aquilo era por volta de 2 da tarde. E aí eu falei pra ele, então você vai pra escola de manhã e depois você pega a bicicleta e vai fazer isso todos os dias? Aí ele, todos os dias e final de semana também. Eu tava muito curiosa com a idade dele, porque ele realmente era muito esmilinguido e parecia ter 11, até 10 anos ele passava. Mas muito mais curiosa com a idade dele, eu tava curiosa com os pais dele. E então perguntei, cadê tua mãe? Aí ele, e teu pai? Nunca vi. E aí o policial chegou, ele tinha saído para fazer um café, chegou e falou, ele tá te incomodando? Não, não tá. Aí ele olhou pro garoto e falou, fica quietinho que senão eu vou te levar lá para trás. E aí eu perguntei pro policial, é isso mesmo? Ele entra e ele vai sair daqui sem nenhum responsável vir aqui assinar qualquer coisa, ser responsabilizado por nada? E o policial, sem saber do que eu falo aqui, olhou para mim e falou, esse é o grande dilema. Esse é o grande problema do Brasil. Eles entram e saem sem ninguém se responsabilizar por absolutamente nada. E era isso que tinha que acontecer. Seja pai, seja tio, seja irmão mais velho, seja avô, avó, alguém tinha que vir aqui para daí então dar seguimento na soltura ou no encaminhamento, o que fosse. Porque nós temos custos, nós levamos tempo, às vezes nós temos prejuízos com os policiais, porque nem sempre eles são assim tão amigáveis como ele foi agora e simplesmente veio. Mas é isso que acontece. Eles entram e saem e ninguém é responsabilizado. Então eles entram com essa confiança já de que daqui a pouco eles estão fora. E a gente não pode fazer nada, porque esse é o sistema. O policial se retirou de novo porque ele estava resolvendo um monte de coisa. Para quem já foi fazer alguma coisa na delegacia, sabe que eles fazem múltiplas funções, basicamente ao mesmo tempo. E aí eu olhei pro garoto de novo, ele estava simpatizando muito mais comigo, porque o rapaz da Guatemala estava muito exaltado, então ele não queria olhar naquela direção. Então ele ficava ali na minha direção porque era o que tinha para ele. E eu perguntei, tua mãe sabe que você faz isso depois da escola? E aí ele deu com o ombro assim, tipo, balançando a cabeça e dando com o ombro. Ele abaixou a cabeça e depois de 1 minuto, mais ou menos, ele olhou pra mim e falou assim, depois que eu nasci, a minha mãe não ficou bem da cabeça. Eu não sei bem o que aquilo quer dizer, mas o policial chegou exatamente nessa hora e achou que ele estava me incomodando e levou ele lá para trás, mesmo eu falando que ele não estava me incomodando. Não sei o que aconteceu com a mãe dele, o que ele quis dizer com aquilo. Depois que ele nasceu, talvez ela tenha tido... não sei. Mas a gente sabe que muita coisa acontece depois de um parto. Eu também não sei se ele falava imediatamente depois que ele nasceu, enfim. A questão é que a mãe dele não podia responder por ele. Ninguém ali estava por ele. E o policial me disse uma coisa que mudou muito a minha visão sobre o que eu falo. Não mudou, na verdade ampliou. Porque ele disse uma coisa que é muito real. E não é difícil de entender. Ele olhou e falou, não é difícil de resolver isso. Não é um bicho de 7 cabeças, como às vezes as pessoas pensam. Na verdade é muito simples, só que leva tempo. E gasta energia. É uma coisa de médio e longo prazo, mas com toda certeza iria funcionar. E é claro que eu fiquei muito curiosa para saber o que ele tinha para falar, porque ele vive aquela realidade ali todos os dias, ele vê aquilo acontecendo todos os dias. E eu falei, então, qual que é a solução? Aí ele, médio e longo prazo. Saúde, educação e conscientização. Eles entram e saem sem ninguém ser responsabilizado. Nem pai, nem mãe, nem avô, nem tio, ninguém. O longo prazo é a educação, mas a médio e eu diria até curto prazo é a conscientização. Conscientizar essas pessoas a não terem filhos, porque eles são uma massa de manobra fácil para o crime. E aí eu entendi tudo o que ele queria dizer. E eu não estou aqui dizendo que todo crime organizado é um monopólio de pessoas pobres, sem estrutura. Não. É claro que existe isso no alto escalão e provavelmente as lesões que eles causam é muito maior na questão de número, de valores,
mas eles precisam dessa massa de manobra que sai de maternidade não planejada, sem estrutura, sem a menor condição física, mental, financeira, emocional. Com tudo isso que aconteceu, eu precisei realmente de um tempo. Eu quis tirar um tempo para estudar, para pesquisar, para falar com outras pessoas a respeito. E não trazer só os vídeos divertidos da minha vida, da vida de quem não tem filhos e vive uma vida muito mais leve. Mas falar também sobre o quanto essa romantização da maternidade impacta em absolutamente tudo no nosso país e no mundo. Vocês sabiam que mais da metade das gestações no Brasil não são planejadas? 55% não é planejada. E quando a gente fala de adolescente, gravidez na adolescência, esse número sobe ainda mais. Esse número sobe para 66%, o que significa que literalmente estamos gerando vidas no susto, sem qualquer planejamento emocional ou financeiro. Hoje o IBGE mostra que criar um filho até os 18 anos, na renda mais baixa, custa no mínimo R$239 mil. Agora me diz, como é que uma família que luta para comprar o básico vai dar suporte de quase R$250 mil para uma criança não ser engolida pela criminalidade? Como? E esse valor, segundo o IBGE, é da classe E. Para você sustentar uma criança na classe E, quando a gente sobe de classe, esses valores chegam a ultrapassar R$3 milhões. Então, se você está pensando em ter um filho, R$3 milhões até aos 18 anos. Isso, claro, a gente levando em conta que é uma criança saudável, que não vai precisar de nada extra, nenhum suporte extra. Olha quanta responsabilidade, olha quanto planejamento uma criança exige. E a maioria nunca sequer pensou nisso. O crime organizado funciona como uma empresa. E ele recruta essas crianças com 11, 12 anos, porque ele sabe que elas são inimputáveis. E digo mais, prender um jovem de 15 anos depois que ele passou 3 anos na escola do crime não resolve nada. Nem mesmo os policiais concordam com isso. Não é uníssono, não é a opinião de todos. Mesmo eles que estão lá, enxugando gelo. Não acham que prender com 15 vai resolver o problema de criminalidade. Porque o erro foi deixar essa criança nascer lá atrás, sem estrutura nenhuma. Então essa conscientização precisa começar e urgente. Essa conversa precisa acontecer urgente.